Muito bem, queridos. Mais um domingo, mais um dia que nos ajuntamos em reunião solene diante do nosso Deus. Antes de mais nada, eu não vou fazer implante capilar. Não me realistei no exército, tá bom? E não passei no vestibular. Ainda que espero que muito em breve eu busque fazer o meu mestrado, mas não passei ainda, tá bom? Então, queridos, deixando essas coisas para trás, convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Mesmo assentado como você está, eu convido você a ler comigo essa passagem. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Vamos lá? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra que foi lida, e ela, ó Deus, é um instrumento que gera fé no nosso coração. Não sou eu, não são as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor que é viva e eficaz. É a palavra do Senhor que é transformadora. É essa palavra bendita que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a boa notícia de salvação. Ó Deus bendito, então, edifica o teu povo nessa manhã. Que o teu nome seja glorificado pela palavra do Senhor. E que o Evangelho seja anunciado e crido por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, tive uma experiência muito interessante quando fui na cidade de João Pessoa, ano passado. Eu não conhecia a cidade, fomos lá visitar, passar alguns dias lá. E nós fomos conhecer um ponto que talvez quem já foi lá deve ter ido ver o pôr do sol lá na Praia do Jacaré, acho que é isso. Mas quando a gente estava chegando lá na Praia do Jacaré, tinha várias pessoas literalmente, não é assim, quase não, é literalmente entrando na frente do carro para falar assim, vaga de estacionamento e tal. E eu assim, indo devagar para poder não passar em cima da pessoa que não saía da frente do carro. E aí eu não dei trela para aquilo que eles estavam falando ali, e continuei seguindo, e continuei eles saindo, desviando, mas sempre falando assim, ó, R$5 e não sei o quê, e apontando para a vaga. E eu falei assim, não, vou me arriscar, eu vou continuar. E quando cheguei lá de frente para as banquinhas lá, para as casinhas lá que vendem os artesanatos, tinha um monte de vaga lá, que eu não precisei pagar coisa nenhuma, e consegui estacionar meu carro de maneira tranquila, sem problema nenhum. Por que essa história? Porque quando João escreve essa carta aqui, ele está justamente fazendo isso. Ele está se desviando e incentivando aquela igreja que ele está escrevendo a se desviar daqueles que querem fazer com que aquela igreja seguisse um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Seguisse um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. E ainda iam pagar por isso.
Como Paulo chama a atenção dos Gálatas, né? Como assim, vocês estão voltando para a lei, vocês estão precisando se circuncidar, vocês estão querendo pagar alguma coisa, como se a salvação viesse por causa disso aí, do que vocês fazem. Está fora de órbita um negócio desse. E João está chamando a atenção dessa igreja justamente por isso. Mas não é só essa igreja que passa por isso. Eu e você, nos dias de hoje, também corremos o mesmo risco que essa igreja, de seguirmos um Jesus que nós criamos, e não o Jesus das Escrituras. Nós corremos o risco de fazer algumas conjecturas de quem nós imaginamos que seja Jesus. E aí, começamos a ouvir alguma coisa ali, outra coisa aqui, visitamos uma igreja ali, outra aqui, vemos uma mensagem ali, ouvimos outra mensagem ali, no YouTube, e falamos assim, é desse jeito aí também que eu creio que é Jesus. E isso é um grande perigo. Então João escreve essa carta para essa igreja, assim como essa mesma carta fala para mim e para você nessa manhã. Só há um Jesus. E Jesus é a razão de todas as coisas. Esse é o nosso tema. Jesus é a razão de todas as coisas. Nós temos a tendência de criar os nossos próprios ídolos. O próprio João Calvino já falou isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade. E até mesmo naquilo que nós deveríamos crer, nós começamos a inventar determinadas coisas. Quando a gente pergunta para alguém, eu já falei sobre isso em outras mensagens, mas eu repito aqui, e quando a gente repete, não é para poder ser chato, mas é justamente para poder a gente entender de fato e de verdade, porque se a gente não repetir, né, a tendência nossa é esquecer daqui a algum tempo. Quem é Jesus para você? Aí a pessoa pode responder, Jesus é tudo. Eu estava observando um dia desse uma letra, não é que a letra esteja errada, por favor, não é que a resposta esteja errada também quando fala que Jesus é tudo, não é o problema falar isso. O problema é quando você pede para essa pessoa destrinchar o que é esse tudo, e ela não vai saber. Porque é um Jesus romântico. É uma forma romantizada de ver Jesus. É uma forma que nós colocamos na nossa cabeça para colocar como se fosse uma poesia. E uma das músicas que nós cantamos recentemente falava que Jesus é o ar que eu respiro. Tem algum problema quanto à expressão? Não há nenhum problema. Eu entendo a linguagem poética e estou entendendo que Jesus é essencial. Não há problema na linguagem poética. Não é o cântico que está errado, não estou criticando o cântico. Mas a grande questão é que nós, às vezes, romantizamos essas coisas, mas na hora do aperto, esse Jesus que é tudo parece que não funciona, não é? Esse Jesus que é o ar que eu respiro, na hora do aperto, a gente nem lembra que ele existe. João está mostrando quem é o verdadeiro Jesus. O Jesus das Escrituras. O Jesus que você sabe que é a razão da sua vida, de fato. O Jesus que é a razão da sua esperança. Com certeza. Jesus que é a razão da alegria. Sem sombra de dúvidas. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse é o Jesus que quando nós estamos alegres, nós lembramos que isso vem dele e nós agradecemos a ele. Mas se nós estamos passando por um momento de aflição, nós também lembramos dele e renovamos as nossas esperanças. Esse é o Jesus que nós precisamos crer. Porque esse é o verdadeiro Jesus das Escrituras. E não aquela coisa que eu e você romantizamos na nossa cabeça. Então, queridos, nessa manhã, tendo em vista esse tema, Jesus, a razão de todas as coisas, nós podemos elencar aqui 3 coisas específicas que nesse texto vai dizer. Claro, ele diz muita coisa, poderíamos tirar muitas lições aqui. Mas eu gostaria de compartilhar 3 especificamente nessa manhã. A primeira delas, que Jesus é a razão da vida, ou a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. O verso de número 1, ele vai começar assim: o que era desde o princípio. A primeira coisa que ele vai mostrar é que Jesus é Deus, autoexistente e eterno. O que era desde o princípio. Se você acha
que Jesus teve um ponto de partida no nascimento, lá em Belém da Judéia, nascido de Maria. Não, ali foi o momento da sua encarnação. Mas Jesus é eterno, autoexistente, junto com o Pai. Ele não tem princípio e nem fim. Ele não como assim, limitado pelo tempo e pelo espaço, porque Ele é Deus. É por isso que João, no seu evangelho, ele vai começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era um Deus, como uma certa seita afirma na sua escritura deturpada. Mas, sim, era Deus, e sempre será Deus. Deus, o Senhor Jesus é Deus, autoexistente e eterno. Se nós temos vida, é porque Ele é o autor da vida. Ele aqui João evidencia a Trindade. Ele não foi criado no tempo nem no espaço, mas Deus Pai e Deus Filho é um Deus, somente um Deus, ainda que distinto em pessoas diferentes. Vou falar mais devagar porque eu estou me embolando aqui, a língua está enrolando. Apenas um Deus, o único Deus, ainda que distinto em pessoas diferentes. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho, mas as três pessoas distintas é apenas um ser, indivisível. Durma com um barulho desse. Difícil essa matemática, né? Mas é assim. Como isso funciona? Não fazemos ideia. Mas uma coisa é certa, as Escrituras assim afirmam, e assim nós cremos. Como diz um professor de teologia sistemática, tente entendê-la e perderá o juízo, mas tente negá-la e perderá a alma. Essa doutrina é importantíssima para nós. Então, vamos crer, porque é assim que é. E o Senhor Jesus é uma das pessoas dessa trindade, perfeito, único, suficiente, com a mesma glória, majestade, poder, soberania, eterno, autoexistente, como Pai. É por isso que Ele é a razão da nossa vida. É por isso que Ele é a razão de todas as coisas. Porque Paulo, ele escreve lá também em Colossenses, que tudo foi criado por causa dEle. Tudo foi criado por causa dEle. João também afirma isso lá no capítulo 1. Esse Jesus é real. Observe o restante do versículo, quando diz assim: o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Não é uma historinha, não é um conto de fadas, não é algo inventado, começado assim, era uma vez. Não é assim. As Escrituras não começam assim e não terminam como e viveram felizes para sempre, ainda que para aqueles que estão em Cristo Jesus será assim. E não é conto de fadas. Mas também a Bíblia fala que para aqueles que não creem no Senhor Jesus, o viveram felizes para sempre também não existe. Aqui, queridos, a gente vê João ensinando aquela igreja. Nós ouvimos ele falar. Nós estávamos perto quando ele pregou os seus sermões. Nós estávamos perto quando ele falava coisas assim, as belas palavras de vida, como nós cantamos aqui nessa manhã. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá vendo ele fazer aqueles milagres maravilhosos. O poder de Deus se manifestando através das suas mãos, tocando pessoas e elas sendo curadas, expulsando demônios na nossa frente. Nós vimos tudo isso. As nossas mãos o tocaram. Quase que ele falou assim, eu cheguei a reclinar a minha cabeça no peito dele, como realmente aconteceu. Eu senti, eu ouvi o coração dele bater. Eu toquei nele. Não é uma mentira. Não é uma historinha. Nós ouvimos,
nós vimos, as nossas mãos apalparam. Jesus é real, queridos. Jesus é real. Não é algo inventado. Até mesmo quando você vai para algumas religiões fora do cristianismo, eles não negam o Jesus histórico. Eles podem negar que Jesus é Deus, mas eles não podem negar o Jesus histórico. O judaísmo não nega o Jesus histórico, nem tem como fazer isso. O islamismo não nega o Jesus histórico, até no Alcorão está lá escrito o nome de Jesus. Agora, não foi somente um homem. Ele também é homem, 100% homem. Mas nós também temos que entender que ele é 100% Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é o autor da vida. Ele é o verbo da vida. É Ele que nos deu vida e vida em abundância. E somente Ele pode fazer isso. Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ele depois vai declarar isso também na ressurreição de Lázaro, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus queridos, a vida é um presente do Senhor. Se nós estamos aqui nessa manhã, respirando, andando, falando, enxergando, ouvindo, graça do Senhor, é porque Ele nos deu vida. Se estamos aqui louvando, glorificando o nome dEle, é porque Ele nos deu vida, e muito mais do que a vida física, a vida aqui, mas Ele nos deu vida eterna. E nós cremos nisso. Nós cremos que nós temos a vida. E podemos crer nisso, não por causa daquilo que eu fiz ou por causa daquilo que você fez. Mas nós cremos que nós temos a vida, porque Ele pagou o alto preço para que pudéssemos viver. Você crê nisso? Você crê realmente, de fato, que Jesus é real? Que Jesus está presente aqui neste lugar? Que Jesus é a razão da sua vida? Não somente a sua vida física, mas sobretudo que Ele te deu a vida eterna. É assim que nós precisamos crer. É assim que nós precisamos viver. Mas a segunda coisa que nós observamos nesse texto é que Jesus é a razão também da nossa comunhão. Jesus é a razão da nossa comunhão. João, ele continua falando e diz assim: e a vida se manifestou e nós a temos visto, ele reafirma, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aquele que veio para nos dar vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aquele que veio para nos dar vida, quando nós andávamos sem rumo e sem direção, aquele que nos deu vida quando nós estávamos completamente separados de Deus e achando que até agradávamos a Deus com as nossas atitudes, boas ações, Ele de fato veio também para nos reconciliar com o Pai. E é por isso que no verso de número 3, ele vai continuar dizendo: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João vê a necessidade de compartilhar de Jesus. João fala sobre Jesus, e observe quantas vezes ele repete a mesma coisa. Ele fala que já tinha visto e ouvido. No versículo 2 ele fala de novo. E no versículo 3 ele fala de novo. Porque essa é a verdade do Evangelho. O que nós pregamos aqui, queridos, não é diferente daquilo que você tem ouvido outros domingos com outros pregadores, seja o reverendo Fábio, seja o licenciado Orlando, seja um pastor convidado. Não é diferente, o Evangelho não muda. Mas então por que todo domingo a gente vem para ouvir uma mensagem tão próxima daquilo que a gente ouviu outros domingos, outras vezes? Por
causa do nosso coração pecaminoso, por causa do nosso coração teimoso, por causa do nosso coração orgulhoso, que teima ainda em esquecer quem é Jesus. Que teima muitas vezes em achar que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, e que esquece que na cruz o Senhor nos reconciliou com o Pai. O Senhor restaurou a nossa comunhão com o Pai. Esquecemos que na cruz o Senhor foi abandonado pelo Pai para que eu e você nunca fôssemos abandonados. Aí, num momento de aflição, a gente acha que o Senhor nos deixou. Queridos, Ele deu a vida por você, para que você soubesse e tivesse a plena certeza de que você foi reconciliado com o Pai. Laço de sangue, não pelo meu e pelo seu sangue, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. João agora afirma que nós temos uma comunhão. E isso faz parte do Evangelho, queridos. Faz parte do Evangelho vivermos essa comunhão. Porque essa comunhão que nós temos com o Pai, ela é manifestada na comunhão que nós temos com o corpo de Cristo. Como podemos ter comunhão com a cabeça do corpo e não com o resto do corpo? É impossível. Observe que ele fala que nós temos comunhão entre nós. Ele afirma essa necessidade que nós temos de ter comunhão entre o corpo. Aí eu te pergunto, como você vê a igreja? De que maneira você enxerga a sua igreja? Um momento que você vem aqui, recebe a palavra, canta alguns cânticos, faz algumas orações e vai embora? Com quem você se relaciona aqui? Como que você se relaciona com seus irmãos? Que tipo de relação você tem entre a sua igreja? Uma relação de amizade, uma relação de amor, de carinho, de dedicação. Ah, não, mas eu tenho meu círculo de amizade. Tudo bem, você ter o seu círculo de amizade. Agora você vai ficar nesse mundinho a vida inteira? Senão você tem 500 irmãos aqui, para você, pelo menos, dizer um bom dia, e você só vai ficar entre aqueles 5, 6 ali do seu gueto? Meus queridos, a comunhão é com o corpo. O Senhor Jesus te inseriu num corpo. Você precisa ter comunhão com o corpo. Você precisa servir ao corpo. E no corpo. Porque se isso não acontecer, queridos, você está enganando a si mesmo. A sua comunhão com Deus está defasada. A sua comunhão com Deus está deficiente. Se você não tem relação íntima com o corpo de Cristo, se você não tem um relacionamento com a sua igreja, se você não serve a sua igreja, você tem uma deficiência na sua relação com Deus. Se você está achando, não, mas eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais, que bom que você faz isso, aquilo ou tudo mais. Mas se a sua relação com a sua igreja está deficiente, certamente a sua relação com Deus também está. Porque não tem como você amar ao Senhor e não amar a sua igreja. Não tem como você servir ao Senhor e não servir ao corpo de Cristo. É impossível as duas coisas acontecerem. João, se você continuar a carta, você vai ver isso várias vezes. No capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, sendo sempre enfático nessa situação da relação entre nós como irmãos. Queridos, chamar de irmão não é uma nomenclatura vazia, não. Não pode ser. Somos irmãos porque fomos adotados em Cristo Jesus. Somos reconciliados com o Pai. Somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. E isso deve nos fazer amar os nossos irmãos. Servir aos nossos irmãos. Servindo ao Senhor, a quem nós amamos.
A nossa comunhão é conosco. A sua comunhão é com o corpo. João vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E logo em seguida, ele vai dizer: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Porque eu tenho uma comunhão com Deus, eu também tenho uma comunhão com a igreja. Esses laços fraternos que nos unem só é viabilizado por meio de Jesus Cristo. E é por isso que, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não tem como vivermos odiando o nosso irmão, não perdoando o nosso irmão, não amando o nosso irmão, não servindo aos nossos irmãos. Uma coisa vai levar a outra, consequentemente. Não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra. E por quê? Porque Cristo morreu por nós. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele mesmo diz isso no capítulo 14. Ele chamando a atenção ali, principalmente pelo que diz respeito à questão do escândalo, principalmente pelo que diz a situação do amor, né? Para que você, assim, amar o seu irmão a ponto de você deixar de fazer uma coisa, até que seja lícita, para não escandalizar seu irmão. E ele usa uma expressão falando assim: aquele por quem Jesus morreu. Nós podemos deixar até de fazer alguma coisa que sabemos que às vezes não é nem pecaminoso, mas por amor ao nosso irmão, por aquele a quem Cristo morreu, estamos dispostos a abrir mão para manter essa comunhão, para manter esse amor aceso? Como tem sido a nossa vida realmente? O Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E agora nós podemos viver como irmãos por meio disso, por meio da verdade de que somos todos adotados em Cristo, feitos filhos santos e amados de Deus, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Por fim, Jesus é a razão da nossa alegria. Olha o verso de número 4, leia comigo, por favor. Vamos lá? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu fico imaginando João escrevendo essa carta e aqueles irmãos recebendo essa carta, tendo a sua fé fortalecida, falando assim: sim, nós cremos. Nós não vamos dar ouvidos a esses docetistas que estão aqui dizendo que Jesus não veio em carne, que esse era um dos problemas que João enfrentava. É por isso que ele está falando aqui que nós ouvimos, nós vimos, nossas mãos apalparam, porque havia um grupo chamado de docetistas que pregava, que ensinava que Jesus não tinha vindo em carne. E mais para frente a gente vai ver João nessa carta falando assim: se ele não veio em carne, então a gente ainda continua nos nossos pecados. Isso aí não faz sentido. Ele não morreu. Então, se ele não morreu, ele não pode ter ressuscitado e a gente ainda continua, né, morto nos nossos delitos e pecados. Paulo também vai falar isso lá na sua primeira carta aos Coríntios. Então, esse era um dos problemas. Agora, essa igreja recebe essa carta, a sua fé é fortalecida e a sua alegria é renovada. Porque eles talvez só começaram a ficar em dúvidas. Será que o que eles estão falando realmente é verdade? Jesus não veio em carne, era só um espírito aqui que vagou entre nós aqui e tudo mais. Agora não, agora a fé é fortalecida. Não, Jesus realmente é real. Jesus realmente é a razão da nossa vida. Jesus é o verbo da vida. Jesus nos deu vida eterna por causa da sua morte e da sua ressurreição. Jesus realmente nos reconciliou com o Pai. Nós não podemos temer coisa nenhuma, porque nós estamos ligados ao Pai, nós estamos reconciliados com o Pai e nós temos o perdão do Pai sobre nós. E isso causa o quê? Alegria. Algumas vezes nós aqui oramos, né, a nossa oração de confissão, e logo depois vem o louvor, e de vez em quando nós até falamos assim: um coração perdoado é um coração feliz. E é justamente isso. Aquela igreja agora com a sua fé fortalecida, a sua esperança renovada, ela se sente
alegre. E João se alegra por saber que aquela igreja acolheu essa verdade, a verdade do Evangelho, e agora está com a sua fé renovada e fortalecida. E ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Falar de Jesus, queridos, deve ser algo prazeroso para nós. O salmista, no Salmo 1, no versículo 2, ele vai dizer o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É prazeroso. No Salmo 40, no versículo 8, ele vai dizer: alegra-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a sua lei. Nós temos prazer realmente nas coisas do Senhor? Nós temos prazer, de fato, em buscar o Senhor? Nós temos prazer em anunciar a verdade do Evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola? Nós temos realmente prazer em viver o Evangelho do Senhor Jesus? Se Ele é a razão de todas as coisas, então nosso coração deve ser grato por tudo. Lembra da passagem que Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Sabe por quê? Porque mesmo diante da mais terrível das aflições, nós podemos ter a certeza de que o Senhor, o autor da vida, a razão de todas as coisas, a razão da nossa vida, está conosco. É essa verdade que nos consola. É essa verdade que nos traz esperança. É essa verdade que renova a nossa alegria. Não importa o momento que você está passando. Se é de alegria, agradeça ao Senhor. Tenha o seu coração grato por tudo isso. Mas se é um momento de tristeza, de tribulação, não desanime. Renove suas forças e a sua alegria naquele que é a razão da nossa alegria. Aquele que anuncia a verdade de que Ele está com você até a consumação dos séculos. Abençoar a vida dos nossos irmãos no compartilhar do Evangelho, queridos, deve nos trazer alegria. Estar aqui entre os irmãos, como nós estávamos ontem aqui na reunião dos casais, como os meninos aqui da UPA na sexta-feira estavam aqui reunidos, alegres, cantando louvores, ouvindo a palavra. Como na quarta-feira, alguns irmãos vêm aqui também para nós compartilharmos a palavra. Como nos grupos de crescimento, nas terças, sextas-feiras, segunda-feira, também que nós temos grupos nesses dias, ali alegres, reunidos, compartilhando a palavra, vivendo essa comunhão que nós temos por causa de Jesus Cristo. E não é um momento alegre? Não é um momento feliz? É por isso que o salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria em vir à casa do Senhor? Você se sente feliz? Você se sente grato por estar aqui nessa manhã? Cantando louvores, junto com seus irmãos. Daqui a pouco você vai ouvir uma lição também da escola dominical, agora ouvindo a palavra do Senhor sendo exposta. Isso traz alegria ao seu coração? Ou você só veio aqui por uma questão de rotina? Você não tinha o que fazer em casa, aí, como é de praxe no domingo na igreja, eu fui. Queridos, a alegria de compartilhar o Evangelho deve ser, assim, algo que renova as nossas forças. Sofrer algum tipo de rejeição por causa do Evangelho também deve nos trazer alegria. Lembram de a gente está expondo Atos aqui nas quartas-feiras, e no capítulo 5 fala que Pedro, João, os demais apóstolos foram açoitados e liberados pelo Sinédrio, e eles saíram se regozijando por terem sofrido pelo Evangelho. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele vai dizer também para nós nos alegrarmos se nós estamos sofrendo algum tipo de rejeição, de retaliação, qualquer outra coisa, por conta do Evangelho.
Mas muitas vezes, sabe o que nós enchemos nosso coração? De preocupação. Ah, meu Deus, vai começar a perseguição. Ah, agora a gente vai começar a sofrer por causa disso. E daí? Nós começamos a encher o nosso coração mais de preocupação, de ansiedade, de coisas que não deveriam estar no nosso coração, do que a alegria de poder compartilhar o Evangelho. Com liberdade ou não, mas deve ser momento de alegria. Ainda que você sofra rejeição, ainda que nós soframos rejeição, isso também deve ser motivo de alegria. Trocar essa alegria por qualquer outra coisa, queridos, é tolice. Trocar essa alegria, que é uma alegria verdadeira, trocar essa alegria que é plena, por qualquer outro tipo de diversão, ou qualquer outro tipo de momento de êxtase, é pura tolice. Não troque essa alegria por nada na sua vida. Ainda que a outra coisa pareça muito atraente, se isso fere o autor da sua alegria, não vá. Se aquilo que te faz feliz é aquilo que você faz, então troque por aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Porque tem uma propaganda aí, né? O que faz você feliz, você que faz. Vai nessa. Anda nesse caminho para você ver o que vai acontecer. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Não troque a alegria verdadeira por qualquer outro resquício de felicidade falsa. Em nome de Jesus. Encerrando, queridos, concluindo, eu pergunto mais uma vez para você: qual Jesus você tem crido? O Jesus das Escrituras? Aquele que é o seu refúgio? Aquele que é o leão da tribo de Judá? Aquele que é o nosso intercessor? Aquele que morreu na cruz do Calvário para ser o seu Senhor e Salvador? Ou aquele Jesus que você romantizou, e quando a pessoa pergunta para você quem é Jesus, você fala assim: Ele é meu tudo, Ele é o ar que eu respiro. Já falo mais uma vez, não há problema nenhum em usar essas linguagens poéticas, contanto que você realmente viva dessa maneira e não vire só uma coisa romântica na sua cabeça. Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você clama? Ou não clama? Porque se for o Jesus da sua cabeça, que você imaginou, talvez você se decepcione com ele. Mas o Jesus das Escrituras, esse é real e não nos decepciona nunca. Que mudanças ele faz em você? Se não houver mudanças, queridos, é porque a vida dele não está em você. Uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo deve viver como Cristo viveu. Deve andar como Ele andou. E se não há mudança de vida, então porque não há vida verdadeira em você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que é a razão da nossa vida, Ele nos dá uma vida nova. Se eu continuo na vida antiga, nas práticas antigas, então é porque eu nunca o vi e nem o conheci. E agora? Que mudanças ele fez em você? Aquele negócio de, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou ser sempre assim e sou mesmo assim. Não existe isso na vida do cristão. Essa é a minha personalidade. Se a sua personalidade está te levando a pecar, então você ainda não entendeu o Jesus das Escrituras. Você ainda está num Jesus romântico na sua mente. Mas Jesus perdoa, se você se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepender, então você continua ainda nos seus delitos e pecados. Que mudanças ele fez em você? Como isso tem influenciado a sua relação com seus irmãos? Você foi reconciliado com o Pai para viver junto com seus irmãos, para glorificar junto com seus irmãos. É isso que tem acontecido?
Você tem vivido o corpo de Cristo? Ou você tem deixado um órgão ou um membro do corpo ficar sobrecarregado porque você está de braços cruzados? Já usei essa expressão, já usei essa em outro texto, mas eu falo de novo. Se você vai no supermercado e compra lá 5 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, e mais um litro de óleo, e mais uns 2, 3 quilos de feijão, coloca tudo nas sacolas, coloca até em sacolas diferentes, mas carrega tudo com um braço só, o que vai acontecer quando você chegar em casa? Seu braço vai estar doendo, né? E talvez não só o braço, a coluna também. E talvez não só a coluna, mas vai dar dor na perna, porque aquele lugar onde o peso está aqui, a perna também vai forçar um pouco mais. Você está vendo como, quando um só membro é sobrecarregado, todo o corpo sofre? Se você ainda não entendeu que você precisa ter comunhão com seus irmãos para glorificar a Deus, você ainda não entendeu que a sua comunhão com Deus está deficiente. E você não está percebendo isso. Tenha comunhão com o Senhor, aquele que te reconciliou por meio de Jesus Cristo. Onde está o seu prazer? Onde está a sua alegria? O que realmente, de fato, te faz feliz? São as coisas deste mundo? São os seus bens? É o seu descanso? É a sua família? É o seu emprego? São as diversões da vida, estar aí com os amigos, lanchando, viajando, passeando ou fazendo qualquer outra coisa, um churrasquinho em casa? É isso que te faz feliz? É essa alegria? É jogar um futebol, ou ver um filme, ir no cinema? Nada disso é pecaminoso, queridos. Mas se essa é a razão da sua alegria, a sua alegria, o seu prazer está sendo colocado em coisas falsas. Uma hora, essas coisas vão te decepcionar. Uma hora, essas coisas não vão ser suficientes. Mas a alegria que o Senhor nos dá, ela é plena, ela é eterna. A gente já desfruta dela aqui e desfrutaremos dela totalmente na eternidade. Então, Jesus é a razão de todas as coisas. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa comunhão. Ele é a razão da nossa alegria. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos orar?